Olá, pessoal, para todo mundo que está assistindo essa gravação, sejam todos bem-vindos. Em um mundo de tantas incertezas, né, que a gente tem vivido, como será possível aumentar a lucratividade dos nossos negócios? Se você tem dúvidas, né, do que fazer neste momento, gente, vem comigo durante essa live que eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que podem te ajudar nesse momento. E antes de eu começar um assunto, né, deixa eu dar uma boa noite para quem está chegando ao vivo por aqui. Sejam todos bem-vindos. Para quem é novo por aqui ainda, eu vou me apresentar. Eu sou a Simone Bonin, eu sou especialista em gestão para pequenas empresas e eu estou diariamente aqui no Instagram, YouTube, Facebook, compartilhando conhecimentos, né, e conteúdos para dar aquela turbinada no seu negócio. Olá, Madá Estética, seja bem-vinda. E pessoal, boa noite para quem está chegando ao vivo agora. O assunto de hoje é como aumentar, né, a lucratividade da nossa empresa em tempos de incertezas que a gente vive, né? E isso tem se tornado uma incógnita, né? Cada vez maior, né? Dentro da nossa vida. Como é possível aumentar a minha lucratividade se eu não sei o que vai acontecer, né? Se cada dia tá vindo, né? Uma nova onda de coisas diferentes. E é fato, né? Que nós estamos vivendo anos muito desafiadores. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Gente, assim, é crise econômica, é crise política, abre e fecha de empresas, né, o tempo todo. Mas, gente, eu acredito numa coisa, né? Bons ventos calmos, né, não formam bons marinheiros. E se a gente tá passando tudo isso, com certeza nós vamos sair, né, de toda essa situação turbulenta muito mais fortes, muito mais experientes, né? E com as nossas empresas também, né, muito mais fortalecidas. E agora, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Em tempos de crise, né, e de incertezas, como nós estamos vivendo agora, qual que é o primeiro sentimento que toma conta da gente? Você tem ideia? Gente, sim, é o medo. Pessoal, antes de falar, né, do assunto, né, quais são as estratégias, né, para tornar a nossa empresa e o nosso negócio mais lucrativo, eu quero fazer uma reflexão aqui, né, porque não é só de estratégicas e técnicas que o sucesso de uma empresa depende. Vamos entender o quanto o medo domina a nossa vida. Por exemplo, vamos dar o exemplo da pandemia, onde as empresas andam, né, nesse abre e fecha, né, que estão com os seus modelos de negócios completamente transformados, né, com equipes trabalhando de maneira remota, ou as pessoas que estão indo para a empresa trabalhar sempre naquele medo, naquela tensão, naquele cuidado para não adoecer, né? Às vezes, para a liderança fica muito difícil também, né, fazer esse controle de equipes remotas, né? Então, assim, sempre quando a gente já sente medo normalmente, né? Agora, quando um fator externo atinge o nosso negócio, o medo é muito maior ainda, né? E nessas épocas de crise, quais são os nossos principais medos como empresários? A gente tem medo de não conseguir sair da crise e ir à falência. A gente tem medo de não conseguir suprir as necessidades da família. A gente tem medo de não ter dinheiro, né, para honrar os compromissos com os nossos fornecedores e funcionários no final do mês. E assim, gente, é um medo também de ver aquele nosso sonho, né, virar um pesadelo, porque todo mundo abriu uma empresa porque tinha um sonho, né? Seja de ter mais liberdade no trabalho, seja de trabalhar com uma coisa que você goste. E de repente, esse medo se abate, né? A ponto de a gente pensar que pode perder tudo. E, gente, essa situação é muito ruim, né? Porque para piorar as coisas, quando a gente sente muito medo, qual que é a sensação que dá na gente? É de fracasso.
E eu acredito que não existe nada pior do que você se sentir fracassado, né? Conta aí pra mim, quem nunca se sentiu fracassado, né? Olha, gente, se tem alguém que nunca se sentiu fracassado, eu quero pegar a receita, né? Porque essa coisa de se sentir fracassado deixa a gente muito fragilizado, né? E aí, quando a gente tá com esse sentimento, a gente não tem forças para olhar além da crise e tentar encontrar uma solução, né? Quem nunca acordou de manhã, né? E falou, ó, a Adriana tá falando que é uma paralisia, realmente é uma paralisia. Quem nunca, né, acordou de manhã e olhou no espelho e falou assim para si mesmo: "Ah, eu não sirvo para nada". Gente, eu não sei vocês, mas eu já fiz isso muitas vezes. E tá tudo bem, né? Desde que a gente não faça isso todo dia, né? Então, assim, gente, beleza. Ter medo paralisa e atrapalha o meu negócio. E aí significa que eu devo ser corajoso para enfrentar tudo isso? É mais ou menos isso. Mas a gente tem que entender uma coisa. A coragem, ela não é ausência de medo. Por muitas vezes na vida, eu já me senti incapaz de fazer um monte de coisas porque eu não me sentia capaz, eu achava que eu não tinha coragem suficiente para realizar determinadas coisas e sair de determinadas situações da minha vida. Por exemplo, lá, quando eu trabalhava de empregada, eu estava numa situação muito infeliz querendo sair do meu trabalho, mas eu não conseguia sair de lá porque eu não tinha coragem. Aquilo simplesmente, eu deixei assim um medo gigante tomar conta da minha vida e ele me paralisou. E aí assim, principalmente quando nós vamos fazer algo novo na nossa vida, que você não sabe ao certo, né, qual vai ser o resultado, o medo é mais comum ainda. Então, e aí, assim, eu acho que pra mim faltava muito mais do que coragem, né? Tinha muito mais coisas ali paralisando. E depois de um tempo, assim, com bastante autoconhecimento, né? Eu entendi que coragem não é ausência de medo, né? E sim a gente agir além do medo, né? Então, e foi assim que eu consegui, né, sair dessa situação. Mesmo com medo, eu dei uma guinada na minha vida e mudei tudo, né? E assim, gente, é importante entender que uma das coisas que faz aumentar o nosso medo também é quando a gente tem muito foco no problema. E existe uma tendência muito grande para que a gente faça isso, né? Porque nós normalmente acreditamos que se a gente olhar para o trabalho, para o problema, a gente vai resolver uma situação. Mas não é bem por aí e eu vou explicar isso um pouco mais tarde para vocês. E aí? Então, assim, pessoal, eu acabei de relatar uma situação para vocês, né, que eu passei de medo e que paralisou a minha vida, né, por algum tempo. E agora eu vou citar para vocês outras duas situações de medo que eu passei na minha vida, mas já como empresária. Primeiro, quando eu abri minha empresa, eu já tinha muita experiência em gestão empresarial. E também durante anos eu já vinha me preparando para ser uma produtora de eventos. Então eu não tinha dúvida que a minha empresa ia ser um sucesso. Só que eu me deparei com a seguinte situação: eu não sabia vender. E aí, pessoal, mesmo me dando conta, né, disso desde o início e procurando fazer cursos para aprender a vender, ser uma vendedora excelente não é um negócio que a gente consegue assim, né, num piscar de olhos, vira uma chavinha e do dia para a noite você vira uma boa vendedora, né? E aí assim, eu fazia prospecção, não dava certo, eu mandava propostas e não fechava. E o que aconteceu? De novo, um medo fortíssimo se abalou sobre mim, né? Não foi nem medo, gente, entrei em pânico, né? Porque eu pensava, putz, eu larguei o meu emprego, ganhava bem e agora eu tô aqui, né, sofrendo com isso, não tô dando conta. E eu realmente cheguei a me achar muito incompetente por causa disso.
E a segunda situação foi com a pandemia, né? Eu já estava num ritmo bem crescente dentro da minha empresa, eu já tinha uma boa carteira de clientes, eu já estava atendendo clientes como grandes construtoras, bancos, eu tinha projeto de eventos permanentes, eu tinha um projeto até com uma agência lá de São Paulo, em parceria com o Google, estava fazendo feiras em São Paulo. Então, assim, a minha vida estava muito boa, né? Todos esses projetos muito bem remunerados. E aí eu estava numa fase planejando a expansão do meu negócio. E de repente o que que acontece? Chega a pandemia. E aí, em uma semana, gente, eu perco tudo isso, né? Porque 100% dos eventos foram cancelados, 100% dos meus contratos futuros cancelados, a minha renda, tipo, foi por água abaixo, né? E foi fácil? Óbvio que não, pessoal. Eu acho que, assim, eu chorei pelo menos durante uma semana inteira, né? Por ver tudo o que eu tinha me dedicado, né? Todo o tempo que eu tinha dedicado e todo o trabalho ir pro ralo do dia para a noite, simplesmente, né? E assim, nós sabemos que empreender no Brasil não é algo tão fácil assim, né? É difícil. Já é difícil pelo quesito dar conta, né, das questões internas que acontecem dentro da empresa. Aí quando a gente fala das questões internas, fica muito pior ainda, né? Então, para terminar a história, né, o que eu fiz para resolver o problema em ambas as vezes? Eu já contei para vocês aqui, né, que eu passei por um belo processo de desenvolvimento pessoal com autoconhecimento, né? E, gente, esse processo todo, ele trouxe muita clareza para minha vida, de quem eu sou, das minhas crenças, das minhas limitações e das coisas que eu preciso trabalhar constantemente. E uma das coisas que me ajudou, né, nessa experiência que eu passei, foi aprender a parar, respirar fundo e traçar um plano, né, para sair da onde eu estou até onde eu quero ir e agir em cima desse plano, né? Independente se eu estou com medo ou não, eu trabalho em cima desse plano, né? E aí no primeiro caso, né, onde eu não sabia vender, eu estava lá com a minha empresa parada, eu comecei a estudar, né? E aí o interessante foi que mesmo né, depois de estar estudando, eu continuei levando nãos, né? Eu continuei não fechando contratos. Mas o que eu aprendi quando eu estava estudando vendas? Que como empresária e vendedora, né? Que é o meu caso também, é comum levar nãos. Então a gente tem que estar preparado emocionalmente para não deixar esses nãos se abaterem, né? É comum a gente levar muito mais nãos do que sim. Então, assim, você tem que aprender e treinar as técnicas, você tem que se aprimorar cada vez mais, né? E a partir do momento que você vai se aprimorando, as coisas vão melhorando, né? E aí, nesse processo de aprendizagem, eu fui entendendo meu cliente, eu fui vendo, né, onde ele estava, qual que era a melhor maneira de chegar nele, e as coisas foram acontecendo e as minhas vendas foram aumentando. Aprender tudo isso, né, fez com que eu parasse de me sentir frustrada, né, por aquelas coisas que eu não conseguia fechar, e eu passei a comemorar muito, né, pelas conquistas que eu tinha. E no segundo caso, né, que foi bem pior, eu fiz a mesma coisa, né, respirei fundo, e aí a respirada foi muito mais funda dessa vez, porque o problema era muito maior, né, parar, analisar a situação e ver o que pode ser feito, né? E nesse caso, como o meu ramo de atividades continua ainda, né? Depois de um ano completamente parado, não tenho o que fazer, né? Então, o negócio foi se reinventar, né? E no caso aqui não foi muito uma reinvenção, já foi um plano que eu tinha de negócios que eu já tinha planos de executar, né? Daqui a alguns anos e eu apenas antecipei, né? Mas aí, assim, você que tá me ouvindo aqui, né? Você pode estar passando por uma situação de crise, daí você vem me falar assim, ai, Simone, mas eu não tenho essa capacidade de agir com tanta calma assim, né? Para você é muito fácil falar, né? Você já estudou um monte, já tem experiência, então é mais fácil para solucionar os problemas, né? Ou então, assim, você pode pensar também, putz, não sei nem se eu estudando ou se eu desenvolvendo, eu vou dar conta de fazer um planejamento dentro do meu negócio, né? Porque eu não me sinto capaz de fazer isso. E aí, pessoal,
Você deve estar me perguntando agora, né? Ô Simone, o título da live lá é como aumentar a lucratividade do seu negócio e até agora você não falou nada de lucratividade pra gente, né? Tô falando aí só de medo, de incerteza. A bem da verdade, pessoal, deixa eu tomar uma água aqui. Garganta secou. A bem da verdade, pessoal, é que o lucro da empresa ele tá muito além da empresa ter um bom faturamento, né? O lucro é uma variável que está presente em cada detalhe do negócio e, inclusive, e principalmente, o lucro começa na mente do empresário. Quando eu falo de deixar, né, que o medo te paralise, de se achar incapaz de aprender algo novo, e muito menos ainda, né, ser capaz de implementar, né, algo novo no seu negócio. Você se reconhece em alguma dessas situações? Alguma vez isso já aconteceu com você? Você já se sentiu paralisado? E assim, gente, quando eu falo de tempos de incerteza, né, onde nós convivemos com inúmeras variáveis que nós não temos o menor controle sobre elas, é a sua mentalidade de empresário, visionário ou não, de um empresário com garra ou não, que vai definir se a sua empresa vai continuar tendo lucro ou não também. Então, assim, o que eu fiz e eu faço diariamente, né? E que você também pode fazer na sua empresa a partir desse momento. Gente, no mundo do empreendedorismo é muito comum a gente ouvir a frase, né? Que conhecimento é poder. E que as coisas que eu não tenho são por coisas que eu ainda não sei, né? Então, assim, para mim, qual que é a melhor maneira de resolver tudo isso? É buscando conhecimento aonde você não tem e aplicando esses conhecimentos no seu negócio, né? E esses conhecimentos, gente, eles podem estar tanto no nível pessoal do autoconhecimento, né? Para entender quais são as suas crenças, de onde vêm seus medos, de aprender as ferramentas para trabalhar com esses medos, e também o seu conhecimento, ele pode ser no nível estratégico de gestão. Às vezes, para você que é empresário, a gente pode ter até uma boa vontade de resolver as coisas e de fazer acontecer, de inovar, de buscar soluções, mas você não faz nem ideia por onde começar. Já se sentiu alguma vez perdido dessa maneira? Gente, assim, isso acontece e acontece bastante também. E o que eu acredito? Que quando nós temos conhecimento, né, quando nós temos domínio sobre o conhecimento técnico e maior domínio sobre as nossas emoções e sobre os nossos pensamentos, nós nos tornamos mais autoconfiantes, nós nos tornamos capazes de realizar, de resolver problemas, de buscar soluções e principalmente capazes de não desistir dos nossos sonhos, né? Dizem que as pessoas não fracassam, né? Elas desistem. E eu acredito muito nisso também, né? Às vezes é necessário mudar a rota, né? Pelas circunstâncias que o mundo dos negócios apresenta pra gente. Mas eu acho que não é preciso desistir em nenhum momento, né? Então, assim, pessoal, agora eu vou passar para vocês alguns pontos fundamentais, né? Que vocês podem trabalhar no dia a dia para melhorar a lucratividade dentro da sua empresa, mesmo em épocas de incerteza. Então, assim, primeiro, como que a gente vai começar? A gente vai mapear tudo o que acontece dentro da empresa. Eu já falei para vocês que o lucro, ele vai muito além do faturamento, né? E mapear a situação que a sua empresa se encontra, ela vai te ajudar muito a entender qual que é a situação dela nesse exato momento, né? E aí eu te pergunto, alguma vez você já fez isso? Você tem esses dados em mão? Por exemplo, você conhece os números da sua empresa no nível de saber quanto que a sua empresa fatura, saber quanto que é o custo de cada produto que você vende,
saber qual que é o produto que dá mais lucro ou o que dá menos lucro, saber quanto cada funcionário gasta, quanto cada funcionário custa dentro da tua empresa, né? Você sabe quais são os seus melhores clientes e os seus piores clientes? Então, assim, gente, somente conhecendo todos esses números da nossa empresa, é possível traçar um plano que você vai sair do A para o B. E aí, assim, o segundo ponto que eu quero citar é que você precisa de um planejamento, né, para melhorar os resultados. E agora sim, ó, você já tem qual que é a situação no ponto A que você quer. Você vai traçar o ponto B, que é onde você quer chegar. O que eu quero para minha empresa? Quais são os resultados que eu quero para minha empresa? Quais são os números que eu quero para minha empresa? E aí você vai traçar estratégias para atingir esses objetivos, né? Então, assim, se a sua empresa não está lucrando porque ela está vendendo pouco, né? Eu vou precisar criar uma estratégia de vendas, né, para captação de clientes para aumentar as minhas vendas. Se a sua empresa não está faturando muito porque ela tem uma margem de lucro muito baixa, você precisa ver como que você está posicionado no mercado, né? E o que você pode fazer para melhorar teu produto, para criar um diferencial no teu produto e poder aumentar a sua margem de contribuição, né? E aí, assim, se a sua empresa não está lucrando porque ela tem altos custos, é necessário analisar onde estão esses custos, né? E reduzir esses custos. Aí também, por exemplo, outro exemplo, né? Se a sua empresa não tá lucrando porque as suas vendas caíram por causa da sua concorrência, né? Aí você tem que parar e analisar o mercado. O que a concorrência está oferecendo que eu não estou oferecendo? É preço, é qualidade de produto, é comodidade. E assim, qual que é o diferencial que você pode oferecer para atrair esses clientes novamente para sua empresa, né? Aí outro ponto assim, se a sua empresa não está lucrando porque os seus funcionários não estão produzindo, aí você tem que parar para entender. Tem um problema de liderança? É um problema de falta de comunicação dentro da empresa? Os funcionários não estão engajados? É falta de treinamento? Ou mesmo falta de boas condições no ambiente de trabalho? Aí também a sua empresa pode não estar lucrando porque simplesmente o seu produto ou o seu serviço não é mais necessário. E aí, nesse caso, gente, é necessário estudar o mercado e se reinventar, né? Lembre-se que nós, empresários, nós não temos que vender um produto ou um serviço. Nós precisamos resolver um problema para os nossos clientes, né? E se nós não somos mais necessários para resolver esses problemas, se esses problemas deixaram de existir, significa que a nossa empresa não é mais necessária, né? Então é hora de se reinventar, de criar novos produtos, de criar novos serviços, né? Aí, mapeando, né, tipo, quais serão as estratégias que eu vou usar, né, para chegar do ponto A até o ponto B, eu preciso entender quais são as ferramentas que eu vou precisar para atingir esses objetivos, né? Você tem pessoas capacitadas do teu lado para realizar essa estratégia, esse planejamento. Você tem ferramentas tecnológicas para executar esse plano. Principalmente, né? Você tem conhecimento para executar esse planejamento. Ou você precisa fazer uma contratação de pessoas, né? Ou você precisa fazer um curso, contratar um mentor ou contratar um consultor. E aí, se você já tem tudo isso, ok, né? Você só vai traçar o plano. E se você ainda não tem, né? Você precisa conseguir as ferramentas necessárias. E pessoal, tem uma coisa muito importante aqui. Lembra que eu estava falando lá no início da live que o medo nos paralisa? Gente, tem um fator muito importante nesses momentos, é que geralmente assim, a nossa receita cai. E aí a nossa receita cai, a gente tem menos dinheiro. E aí quando nós temos menos dinheiro, nós temos mais medo e ficamos mais paralisados. E aí às vezes você deixa de contratar alguma ferramenta ou deixa de fazer alguma coisa na tua empresa
porque você tem medo de gastar o dinheiro. Só que aí vira um círculo vicioso, né? Você não compra porque não tem dinheiro, mas é justamente isso que, se você comprasse, iria trazer mais dinheiro para sua empresa, né? Então é preciso ser muito claro assim e ser muito racional na hora de você decidir por isso, né? O que vale mais a pena, né? Eu investir um pouco e voltar a ter a lucratividade do meu negócio, ou eu permanecer naquele medo, né, e ver o meu negócio indo abaixo, né? E aí, gente, o quarto plano é traçar o plano, né? Definir o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer e quando vai ser feito. É como se fosse criar processos dentro da empresa, né? É o mesmo passo a passo, né, gente? E aí, assim, nesse momento é muito importante, assim, definir tudo com detalhes e montar um cronograma de execução, né? Nunca faça, gente, um planejamento só na sua cabeça, né? Escreva ele, discuta com os seus pares, né? Compartilhe detalhadamente com todos os envolvidos. Gente, uma comunicação clara na hora de fazer um planejamento faz com que todos os envolvidos eles se sintam, né, como parte desse projeto, né, desse processo. E eles vão ter mais engajamento na hora da execução, né? E aí, assim, é muito importante que todo mundo saiba qual que é o objetivo principal e o objetivo final, né, de traçar essas metas e esse planejamento. Vocês conhecem aquela história que fala assim, né? A gente vai falar de como a pessoa se sente parte, né? Uma pessoa chega por um pedreiro e pergunta assim, o que você está fazendo? E aí ele responde, eu estou assentando tijolos. Aí mais à frente, essa mesma pessoa vai para o seu colega de trabalho e pergunta assim, e o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Então, assim, vocês conseguem perceber, né, a diferença, como cada um se sente dentro daquele trabalho, né? Um se sente tão importante construindo uma catedral e o outro se sente ali apenas assentando tijolos, ele não tem um objetivo final, né? E, gente, engajamento é um dos fatores principais para ter sucesso na execução de algum planejamento, né? E aí, agora há pouco eu falei assim que a gente precisa de 2 tipos de conhecimentos, né? Eu comecei pelos conhecimentos técnicos, né? Que é traçar todo o planejamento, e eu deixei esse estrategicamente para o final, porque eu creio ser o principal, né, gente? Em um momento de crise ou incerteza, né? Para você conseguir executar todo esse passo a passo técnico que eu mencionei aqui em cima, você precisa se sentir seguro, você precisa entender as suas emoções, ou melhor, né, não deixar que as emoções tomem conta de você, né, que o medo te paralisa. Eu falei tanto lá no início da live, né, a importância de não deixar o medo nos paralisar. E, gente, eu entendo assim, que muitas vezes, né, a situação tá tão ruim, que é difícil olhar para além do problema, né? A gente consegue só focar naquele problema ali o tempo inteiro, né? E aí, por isso, a importância, né, de nós conseguirmos agir com inteligência emocional, né? A importância de a gente entender, né, de onde vêm os nossos medos, que tipos de sentimentos e de crenças os nossos medos estão ligados, né? Eu já comentei com vocês aqui outras vezes que nós adquirimos nossas crenças ao longo da vida, ou por repetição, ou por alto impacto emocional. Então, gente, assim, se você se identificou com alguma crença, né, que eu falei durante esse tempo que a gente tá aqui, ou alguma crença de incapacidade, volte lá para sua infância agora, pense lá como era a sua infância. Tente lembrar como foi a sua educação, como os teus pais te tratavam, o que eles costumavam falar para você,
Como era o seu desempenho na escola, né? Se você era comparado aos seus colegas de classe, ou mesmo na fase adulta da tua vida. Você já passou por alguma situação traumática, né? De não ter conseguido realizar algo que você queria muito, ou você fez algo assim que deu muito errado, e isso te fez pensar, né? Que você não é capaz de atingir o sucesso em nenhum aspecto da tua vida. Gente, se você se identifica com algum desses pontos, agora é preciso reconhecer qual que é esse ponto, né? E trabalhar em cima dele. E aí você pode se perguntar, né? Putz, eu preciso trabalhar minhas crenças, né? Eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. E, pessoal, para nós, humanos, é bem difícil a gente reconhecer que precisa de ajuda, né? A gente tem o nosso ego lá que ele não deixa a gente reconhecer isso, né? Pela sensação de fracasso e de impotência, né? Mas assim, geralmente a gente não se sente confortável em dividir isso, né? Não se sente confortável em parecer vulnerável perante as outras pessoas. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês aqui. É que geralmente na vulnerabilidade é que está a nossa maior força. Gente, nós precisamos reconhecer quando nós precisamos de ajuda. E essa é a chave da evolução. Porque senão você trava ali, você chega num ponto que você não consegue avançar sem ajuda. E se você fica naquele ponto, você não evolui, né? E aí as coisas começam cada vez mais a dar errado e aí você não sabe por quê, né? Quando a gente consegue reconhecer o que nos limita, você consegue saber que tipo de ajuda que você precisa, né? E aí fica muito mais fácil buscar por isso. Aí, assim, seja um curso, seja um mentor, ou mesmo seja dentro da tua equipe de trabalho, né? Assim como nós fizemos lá no começo um mapeamento, né, de como a tua empresa está hoje, né, e o que ela precisa para melhorar, a gente tem que fazer um mapeamento da nossa mente também, né? Como nós estamos hoje e o que eu preciso reconhecer em mim e o que eu preciso fazer para melhorar, né? Gente, eu falo isso para vocês com muita experiência, porque por muitas vezes eu já fiquei travada, né? Pelo meu medo. Muitas vezes eu tinha vergonha em reconhecer que eu precisava de ajuda. Afinal, né, a gente sempre pensa assim, puto, o que os outros vão pensar de mim se eu falar que eu preciso de ajuda? Ou se eu falar que eu errei, ou se eu falar que eu não consigo, né? Vão me chamar de fracote, vão me chamar de derrotada. Mas assim, gente, felizmente, com o passar dos anos, eu fui aprendendo, né, a reconhecer o que eu precisava para melhorar. E eu entendi que me deixar vulnerável, né, e aceitar ajuda e falar disso e compartilhar esses sentimentos me ajudava muito também, né? E assim, gente, todo mundo passa por crises, né? Independente se você tem desenvolvimento pessoal, não tem, se você tem um negócio bem sucedido ou não, em algum momento vai haver uma crise, né? A crise, ela existe para todo mundo. O que muda é a maneira de como você reage à crise, né? Como você lida com a crise. E assim, gente, a última técnica, antes de encerrar essa live que eu quero ensinar para vocês, é uma chamada pergunta poderosa, né? E sim, gente, o empresário, ele precisa saber fazer perguntas poderosas, né? Pra gente sair, né, dos buracos aí que a vida joga a gente, né? Então, assim, sempre quando surgir um problema, e aí tanto faz na sua vida ou na sua empresa, com seus funcionários, né? Ao invés de você olhar para o problema e falar assim, meu Deus, mais um problema para eu resolver, você vai olhar para essa situação e vai pensar assim, qual é a melhor maneira de resolver essa situação? Gente,
quando nós tiramos o foco do trabalho, do problema e colocamos o foco na solução, fica bem mais fácil para a gente achar a saída dos nossos problemas. Bom, pessoal, para hoje era isso que eu queria passar para vocês, era isso que eu queria compartilhar. Eu espero que vocês possam ter aproveitado e, assim, se alguém se identificou com alguma situação de crença, né, que a gente possa olhar para dentro, né, e começar a trabalhar com isso, né, para que nós nos tornemos melhores pessoas e melhores empresários, né, para que a gente possa alavancar os nossos negócios, né, e ter muito sucesso no futuro. Gente, é fato, a gente tem que trabalhar com as nossas deficiências, né, que é isso que traz evolução para tudo, é isso que traz evolução para a nossa vida e é isso que traz evolução para o mundo. Então, eu quero desejar para todos uma boa noite e um beijão. Fiquem com Deus. Obrigada, Adri, linda, minha mentorada. Adoro. Boa noite para todo mundo, gente.